Muito bom dia a você que nos acompanha sempre aqui na telinha da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem. E olha só, gente, como o universo dos bebês é algo tão misterioso que 1 e até 2 programas não foram suficientes para entendermos mais sobre eles, mais uma vez recebemos então o pediatra Walter Hitzky. Já, afinal, os pais, eles pedem, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo novamente. Já vamos para o nosso plasma, né, doutor? Sim. Porque os pais pediram pra gente dar continuidade a esse tema, já que a cada momento, a cada situação, é uma nova descoberta para o pai, né? 1, 2, 3 programas nunca serão suficientes para entendermos tudo, doutor? Com certeza não. E mais, com certeza, né? É muito amplo, é muitas dúvidas que os pais têm, né? Com certeza tem muita coisa ainda. E antes da gente até começar com os nossos tópicos, por isso que aquele acompanhamento, aquela conversa com o especialista, aquele bate-papo no consultório pode ajudar muito nessa troca de experiências e até a confortar os pais que se veem em alguns momentos perdidos com as situações. Sim, com certeza. É importante, principalmente nos 2 anos de vida, né? Onde tem os maiores detalhes, os acontecimentos nessa fase. Após 2 anos é mais tranquilo. Então, os primeiros 2 anos é onde tem maior curiosidade, maiores doenças que podem vir a cometer. Muito bem, então, a gente começa aí trazendo as principais dúvidas. Por exemplo, a minha filha tem apenas 12 meses, mas já faz bastante birra. A gente presencia algumas vezes os pais ali que estão perdidos. Bate, grita e morde os outros quando contrariada. Como faço para mostrar a ela o que é certo e o que é errado, doutor? Quando isso ocorre, que ocorre muito, começa mesmo a partir de 1 ano. A partir de 1 ano, a criança ela começa a querer dominar, a querer ter gosto. Então, isso vai piorando a partir até os 2 anos de vida, até a fase dos 2 anos. 2 anos é o terror e as crianças ficam mal criadas, bate. Quando a criança começa a bater, a chutar, isso demonstra que ela está muito solta. O pai tem que ser mais rígido, dizer o que pode, o que não pode. Deixar ela chorar por alguma birra. Então, se você faz tudo que ela quer, no primeiro ou segundo ano, ela vai ficando agressiva. A agressividade, em geral, quer dizer que a criança está muito solta, ela está fazendo o que ela quer. Ela vê o pai ou a mãe como um produto que pode fazer tudo. Ela acostuma com o pai cedendo, né, por exemplo. E pode fazer tudo. Então, se a mãe chega lá, prende a criança dizendo não vai fazer isso, e ela vê que o pai é o mais bonzinho, ela vai pro pai. Ela vai correr pro pai. Então tem que ter não é fácil resolver isso aí realmente é difícil. E durante o primeiro e segundo ano vai piorando. Então são muitas dúvidas que os pais procuram por causa disso aqui. Mas criança chutando, criança batendo no rosto do pai, isso quer dizer que alguma coisa está errada e realmente tem que ser orientado. E até vale frisar a importância de repente, o pai ou a mãe não contrariar ao outro, a atitude do outro na frente da criança, justamente para ela perceber que ali existe uma regra e que os dois estão de acordo com aquela regra. Isso. E aí é o que acontece muito, né? Sempre a mãe ela é mais boazinha, mãe é mãe, né? Coração de mãe não tem jeito. E o pai é mais racional, e isso acontece muito, que tem que ser. E é difícil, é um tema muito difícil, mas tem como melhorar isso aqui, com certeza. Mas sim, é muito amplo, é muito amplo. Próximo tema, então, que envolve alimentação. Queremos saber, doutor, então, o que posso oferecer de sobremesa para o meu bebê de 9 meses? Posso dar gelatina, por exemplo? O bebê, ele tem essa vontade de comer o docinho como a gente, doutor? Primeiro, assim, pergunta. Não pode dar sobremesa. Não pode. Criança, a sobremesa em si é um erro alimentar. É um mate cultural. Criança, em hipótese nenhuma, não deve ter sobremesa. Né? Comeu. Se tiver, vou comer uma frutinha depois. Bom, ela poderia ter comido mais no almoço. E às vezes ela pode esperar comer menos no almoço só por causa da fruta ou da gelatina. Então, quanto mais gostosa é a sobremesa, menos ela mostra. Então, criança, a gente não tem sobremesa. Eles são espertos, né, doutor? Vão se acostumando aos nossos hábitos, na verdade. O ser humano é assim, ele quer fazer tudo que é mais fácil, né? Tudo mais fácil. Então, se tem um docinho ali, ele tá comendo, no outro dia ele sabe que tem doce, ele vai dizer o quê? Então, eu vou comer mais rápido menos para poder comer o doce. O chocolate, por exemplo, doutor, em nenhum momento da vida o bebê, ele pode experimentar o chocolate? Pode. Segundo a sociedade, depois de 2 anos, uma vez por semana, né? Se quiser, eu pelo menos não recomendo. Eu sou meio rigoroso, doce para mim mesmo, só depois bem longe mesmo. Claro que tem um chocolate ruim, é aquele 70%, menos açúcar, né? Esse pelo menos você pode dar uma liberada mais vezes, né? Próxima pergunta, então, que é bem característica da nossa região, né? Moramos numa cidade muito quente. Tudo bem, doutor, colocar o ar-condicionado no quarto do bebê? Sim, assim, a gente pega muito isso no recém-nascido, que a criança nasce, né? Aí os avós aqui é quente, os avós orientam, não, deixa cheio de roupinha,
desliga o ar e a criança fica superaquecida. Aí desidrata. Então eu pego muita criança com febre nesses primeiros dias de vida. E febre no primeiro dia de vida, até se prove o contrário, também é infecção. Tá? Então o que eu oriento? Nasceu, já está em casa, 22 e 24 graus de temperatura, uma roupinha bem aconchegante. Eu sempre falo assim para os pacientes, se você está de pijaminha ali, você está com frio, não está legal para o bebê. Ou se você está com muito calor, também não está legal, tem que ser o meio termo. Então 22 e 24 graus aqui na região seria o ideal, os primeiros meses de vida, né? Mas ar-condicionado aqui na região, com certeza, né? E sempre de pijaminha? Pijaminha, sempre pijaminha. Certo. Próximo tópico, então, que ainda está relacionado ao calor. A minha filha, ela fica com aquelas bolinhas, sabe, doutor? Nos dias quentes. Pode ser alergia ao calor, pode ser alguma reação. O que o pai pode fazer para aliviar a coceira? E a coceira aparece em todos os casos quando essas bolinhas surgem no corpo da criança? Isso. É normal, ao ter calor, né, aparecer as famosas brotoejas, né? Acontecendo isso, o banho, a temperatura e principalmente hidratantes. Tem hidratantes infantis que a gente usa que é muito bom. O que tem que observar é se existe um fator alérgico dessas lesões. Aí, claro, se o pai é alérgico, se o pai teve asma, se a mãe teve rinite ou dermatite, isso pode causar uma doença, que é a dermatite atópica. Aí tem que ter um acompanhamento melhor, o uso de medicações. Mas, em geral, para as lesõezinhas, banho, frio, né? Quem tem brotoeja, quem tem alergia, não vai tomar banho quente, né? É o comum, né? Aqui é quente, mas a pessoa toma banho quente, né? Hidratante, né? E um clima bem agradável, né? Tem até algumas linhas, né, doutor, de alguns medicamentos, uns compostos para tomar o banho, para aliviar isso. O bebê, ele reage de forma que fica mais irritado? Ele tem alguma reação também de comportamento quando isso aparece? Sim, com certeza. Essa irritabilidade, a coceira, né? A criança não vai dormir, a alimentação é alterada. E se for uma dermatite atópica, não dorme, pode aparecer doenças, lesões em pele, feridas, né? Que tem a necessidade de uso de antibiótico tópico. Mas isso aqui, se a criança já dá trabalho com brotoeja ou com alergiazinha na pele, com certeza vai dar muito mais trabalho, né? Muito bem, o nosso programa está só começando. Você de casa não saia daí. Estamos falando tudo sobre os bebês. Espero você na nossa pausa. Depois da nossa pausa, que é bem rápida. Já estamos de volta com o nosso programa Tudo sobre os Bebês. Impossível aprendermos tudo em apenas um programa, né? O Dr. Walter já está aqui pela terceira vez trazendo esclarecimentos sobre este tema que é tão pedido para a nossa equipe, para a nossa produção do Viver Bem. E o próximo tópico, ele inclusive já chama a nossa matéria do dia, doutor. Porque os pais às vezes se veem perdidos em relação a alergia ou a intolerância à lactose. Antes do senhor responder, então, para a gente entender como identificar se é alergia ou se é intolerância à lactose, vamos à nossa matéria do dia. A Isabela, ela tem alergia à proteína do leite da vaca e a ovo. Eu comecei a perceber quando ela tinha uns 8 meses, depois da introdução alimentar, que como eu, no começo da amamentação, devido a ela ter muita cólica, eu tive que tirar o leite da minha dieta, eu percebi algumas mudanças, né, no organismo dela. E aí depois, quando ela voltou a se alimentar e eu voltei aí eu reintroduzi o leite na minha dieta novamente. E aí eu vi que qualquer contato que a pele dela tinha com leite, ela começava a ficar irritada, vermelha, com icterícia que fala. Aí eu fui pesquisando e fui vendo que poderia ser do leite de vaca. Aí eu tirei novamente da dieta dela, mas continuei ingerindo na minha. Só que eu não sabia que ela ia introduzir através da amamentação. Depois de uma grave crise que ela teve de alergia, eu procurei um especialista quando ela tinha 1 ano e 3 meses e foi diagnosticado que ela tinha esses 2 tipos de alergia. E eu tinha 2 opções, né? Ou parar de amamentar ou seguir a dieta. Então eu preferi continuar amamentando e
ter que seguir a dieta. Quando a gente sai, eu tenho que ir almoçar fora, eu sempre levo a comida dela separada. E lá eu como mais verduras e carne. E quando a gente vai em festinhas, eu levo sempre uma marmitinha para ela não ficar, para ela não ter que ficar querendo, pedindo alguma coisa, então eu já levo a comida dela separada. E no aniversário dela de 2 anos foi a realização de um sonho, de poder proporcionar para ela, de poder ver ela feliz na festa dela. A festa foi feita totalmente para ela, com todos os alimentos que foram servidos eram todos veganos, nada de origem animal. Então, todo mundo pôde comer, se deliciar com as comidas veganas e poder abraçar ela e poder beijá-la, sem correr o risco dela ter uma reação alérgica. Hoje o mundo, com a internet, ajuda bastante. Então as pessoas estão em prol desse movimento vegano, ajuda também o alérgico. Existe chocolate que não vai leite, existe vários alimentos que a indústria está preocupada com isso, que não vai leite, que não vai ovo, que não vai nada de origem animal. E isso é bom para os veganos, isso é bom para os alérgicos. E então o mundo está fazendo com que essas pessoas que eram excluídas hoje estão se incluindo. Eu sei que um dia a alergia dela vai acabar, né? Às vezes pode demorar mais um pouco, igual a médica falou, que pode de 2 a 5 anos, que vai acontecer uma mudança no organismo dela, que a alergia, que ela possa daqui a uns dias começar a aceitar o leite na sua dieta. A mãe acaba se tornando uma especialista, né, doutor Walter? Estava aqui perguntando para o doutor Walter, enquanto a matéria rodava, é bem confuso isso, porque o leite materno, ele tem a proteína e também tem a lactose. A criança, quando ela tem intolerância à lactose, alergia, mas a proteína do leite de vaca. Do leite de vaca. Não da mãe. A mãe, ela retira essa alimentação para evitar de passar isso ao bebê. Isso, mas tem exatamente. casos em que a criança também tem que deixar de se alimentar do leite materno? Tem, mas são raros. Principalmente quando tem uma sensibilidade à lactose da mãe. O leite materno ele tem lactose, mas em 30%. Mas o que mais ocorre do leite materno é quando a mãe toma o leite e a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, que chama, né? Então, quando a criança tem a PLV, que é o caso da matéria, a mãe não pode tomar nada de leite, nem derivado, manteiga, pão, nada, senão a criança vai sentir, né? Isso normalmente descobre quando está nos primeiros meses, mesmo amamentando, a criança é a cólica, os gases, a criança chora muito e o pessoal dá remédio achando que é só cólica e quando vai ver, a mãe está comendo muito leite. E aí a culpa é da alimentação da mãe, não simplesmente do leite dela. Por isso que nos programas anteriores tem que tirar todo o leite. Primeiros meses, mãe sem leite nenhum, até para fazer o teste terapêutico, né? Porque às vezes acha que é cólica, não, a mãe está comendo errado. Então realmente tem que tirar tudo. E a lactose não, a lactose é mais leve, a PLV é mais grave, mas tem tratamento, né? Se você tem a PLV, a criança com o tempo ela pode até melhorar no futuro, em ingestão de leite aos poucos, mas a lactose realmente tem produtos que colocam em bolos, por exemplo, que digerem a lactose do alimento, então você pode comer. Mas como de fato a gente vai identificar se é alergia à proteína do leite de vaca ou intolerância à lactose? Na prática, antes dos 2 anos não tem como ter exames. Depois de 2 anos a gente tem exame para fazer. Antes de 2 anos é na prova mesmo. A criança está com 1 ano, você dá um leite sem lactose e ela passa mal, subentende que é proteína. E a criança dá um leite sem proteína, mas com lactose ela passa mal, subentende que é lactose. Então é teste terapêutico mesmo. É você dar o leite para a criança e você vai fazendo o teste antes de 2 anos. E os sintomas da alergia, eles são mais agressivos que os sintomas da intolerância? Pode vir sangramentos, diarreia com sangramento, pode vir lesão em pele, dermatites mesmo, bem feio, são mais graves, com certeza. Próximo tópico, então, para falarmos de comportamento. É verdade, doutor, que os bebês, eles percebem quando os pais estão estressados ou tristes ou até mesmo felizes? O bebê, ele sente tudo isso? Sente desde o nascimento. Isso eu sempre converso com os pais. E da barriga, doutor? Sente também? Não tenho esses estudos, mas provavelmente sim. Mas assim, isso aqui é importante porque não só com o nascimento. Uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, 2 anos, que é aquele terror, aquela criança onde está naquela fase que quer contrariar os pais. Se a mãe chega lá, filho, não faz isso, e a criança sente que a mãe não está segura, não tem postura, ela não vai obedecer. Ela não vai obedecer. Então ela vai enfrentar. Então o estresse
da mãe, o sentimento, a criança absorve tudo isso desde o nascimento. Então, quando você vai para uma criança, você vai orientar, você vai dar apoio, você vai deixar de castigo ou não, você tem que ter firmeza e tranquilidade, que a criança vê isso em você. Os pais, por exemplo, brigarem em frente à criança, isso não é bom, né? Também não, tudo também não. Isso é outro convívio da casa, mas também não, com certeza. Muito bem, estamos falando do universo dos bebês. Você de casa, não saia daí. A nossa pausa é bem rápida. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o Dr. Walter Hitzky. Espero vocês. De volta com o nosso Viver Bem. Aqui no intervalo, os meninos faziam piadinha, doutor, que depois do terceiro programa eu já posso ter o meu bebê. Mas a mãe, por mais que ela estude, por mais que ela assista programas, por mais que ela converse com o seu médico, ela nunca vai estar sabendo tudo sobre o seu bebê, né? A cada bebê uma nova descoberta. Com certeza, até porque a teoria também não é suficiente, né? Tem que ter a teoria junto com a prática, a experiência, né? Com certeza que não é só... Tem muitas coisas mais. E a experiência ainda nunca vai ser a mesma, né? Do primeiro filho para o segundo filho. O pai acha que já está preparado, mas... O segundo é mais fácil, eu acho. O primeiro é de cristal, o segundo é de vidro, né? Depois de plástico, o segundo sempre é mais fácil pela experiência que os pais têm. Doutor? Bem mais fácil ainda, com certeza. Pela experiência que o pai tem e a mãe tem, né? As orientações que tem. Mas às vezes o comportamento da criança, como a gente está até apresentando hoje bastante tópicos, estamos apresentando bastante tópicos sobre comportamento. O comportamento de um filho nunca vai ser o mesmo que o Que bom que não. Né? Eu acho muito bom, até porque é para diversificar. Um filho é quietinho, o outro é mais bagunceiro. Isso, para mim, eu acho isso excelente. É você ter essa experiência de várias personalidades de criança. Para mim, isso é o tchan da paternidade, né? Então, seguindo com os próximos tópicos do nosso programa de hoje, tudo sobre bebês, qual a temperatura ideal do banho do bebê? É assim como o quarto, doutor? É costume aqui na região, mesmo sendo quente, daquele banho mais morninho, né? Mas, o que eu digo assim, quando a criança nasce, ela pode ser um banho natural, frio, ou um banho morninho. A pessoa assim, vou botar aquela água quentinha para quebrar o gelo, né? Eles comentam. O que eu recomendo, assim, pode ser natural, pode ser morno. O que eu recomendo é que quando a criança tem dermatite, tem as alergias, quanto mais quente está a água, mais vai piorar. E quanto mais banho toma, mais a pele vai ressecar. Então, o bebê pode tomar banho na água fria? Pode, tudo também. E principalmente se tiver, que eu pego muito criança com pele ressecada. Por quê? Por excesso de banho. 3, 4 vezes banho por dia não é bom, porque a água é ácida, né? Então, recém-nascido, um banho por dia é o suficiente. E se tiver com a pele ressecada, banho frio, banho natural. Mas é comum a gente dar banho quente, banho morno, né? Certo. Minha filha está fazendo o meu peito de chupeta. Como a mãe pode acabar com esse hábito da criança, doutor? Até o 6º mês pode fazer. Eu já comentei anteriormente, pode fazer. O problema é que a fase de 1 ano, depois de 1 ano, a criança começa a ver a mãe como nossa, uma coisa maravilhosa que quer mamar 24 horas. A mãe saiu, ela quer usar o peito para dominar a mãe. Aí que a mãe tem que usar o pulso, né? Tem que ser forte, dizer não, porque é onde a criança vai começar a fazer o peito de chupeta. Então, isso aqui começa a piorar a partir de 1 ano. Então, o que eu recomendo? Até 6 meses, leite materno exclusivo, deixa a bebê fazer a mãe de peito de chupeta, não tem problema. O que tem que prestar atenção é que depois de 1 ano, a criança leite materno, ela vai usar a mãe com o peito para dominar a mãe em tudo. Tem mães que vão no banheiro e não conseguem e ficar no banheiro sozinho, com o filho no colo, fazendo essa necessidade, porque não consegue deixar o filho distante, que o filho chora querendo o peito. Então, isso aí tem que ter orientado, tem que dizer a que hora pode mamar ou não, e tem que ter pulso dizer não pode mamar. O senhor indiretamente já falou sobre o próximo tópico, mas a gente reforça para deixar bem claro. Meu filho tem 6 meses, dou cerca de 5 banhos por dia nele, porque mora em uma cidade muito quente. Isso é um problema? Quantos banhos, então? Qual é a regra? E quando devo realmente dar banho na criança, doutor? Até o primeiro 2 meses, 2, 3 meses, que a pele da criança não é igual à nossa, ela é mais sensível, você recomenda 1 banho por dia. Sem shampoo, só um sabonetinho. Se quiser dar outro banho, o banho só com água. Máximo 2, tá? E isso mantém, depois de 6 meses, em média 2 banhos por dia. Acontece que tem muita gente que dá 3, 4, aquelas mães de primeira viagem, né? Não, o bebê tem que estar limpinho, eu vou dar muitos banhos. E a criança começa a vir com dermatite. Então, em média, para a resposta, 2 banhos por dia, tá? Que é o ideal. Próximo item, então, sobre os bebês. Meu bebê tem 7 meses e é muito cabeludo. Posso cortar o cabelo dele? Aquele momento que é mágico para a mãe também. Muitas guardam a primeira mechinha do bebê. Quando, de fato, cortar o cabelo do bebê, doutor?
Eu vejo que tem muito medo, né, em se cortar o cabelo da criança, né? Vejo muito cultural, principalmente os avós. Olha, a criança tem que nascer sem cabelo, então muito cabeluda, e qualquer momento você pode cortar o cabelo, não tem problema nenhum. Não tem nada dizendo assim que é proibido cortar o cabelo de criança, né? Existe muito medo na sociedade, né? Então, realmente, você pode cortar sim. Com 7 meses, com 3 meses, 4 meses, dependendo do que os pais querem fazer com o cabelo. Às vezes querem guardar, às vezes tem criança que é muito cabeluda mesmo, aí tem que cortar mesmo, parar um pouquinho, né? Então pode cortar sim, sem problema. E pode guardar, viu, mamãe? Pode. Seguindo com o próximo item, então, é normal o bebê suar quando mama? Isso, não só quando mama. A gente tem muitos questionamentos dos pais que a criança está suando o tempo todo. O pezinho fica molhado, a mãozinha. É muito normal, porque o metabolismo da criança já é alto, né? Então eles vão suar de muito mesmo. Quando está mamando, o mamar que é uma força da criança de sucção muito maior do que a mamadeira. Por isso que a criança tem uns vícios de largar o peito para pegar a mamadeira quando a mãe introduz isso aí antecipadamente. Então, é muito comum porque a criança vai fazer muita força. Tá? Tem que exigir muita força para sugar, então elas vão transpirar bastante mesmo. Aí você vai ajustar a temperatura, o uso do ar-condicionado aqui na região tem que ter, né? Uma criança vai mamar num ambiente quente, não vai dar certo, né? Próximo ponto, Tom, eu vou até mudar a forma de perguntar. O senhor é contra ou a favor o uso da chupeta, doutor Walter? Totalmente não, mas sou contra, com certeza. Prejudica a amamentação? Prejudica. E vou dizer por quê. Por quê? Primeiros meses de vida a criança tem que fazer o quê? Ganhar peso, mamar toda hora, né? Aí a criança tá lá, acordou, a mãe teria que pegar a criança para botar para mamar, para ganhar peso. O que ela faz quando a criança chora? Bota a chupeta. Ela vai ficar mais tempo sem mamar. Ela vai ficar um pouco calminha. Quando ela estiver naquela estágio de muita fome mesmo, hipoglicemia, ela vai largar a chupeta e vai chorar. Mas a chupeta faz com que a criança fique menos tempo mamando. E quando ela vai sugar, ela gasta caloria. Então ela pode emagrecer por ficar menos tempo mamando e por estar gastando calorias ao sugar a chupeta. Mas existem indicações de chupeta que são raras, mas existe. Eu já indiquei chupeta numa criança, tem crianças que são super ansiosas, que elas mamam 24 horas por dia. Já chegou a ganhar 2 kg em um mês. Para quem vê criança ganhar 2 kg em um mês, é muita coisa. Então essas crianças, eu até oriento às vezes deixar uma chupeta ali para que a mãe tenha um tempo pelo menos de respirar. Mas são coisas mais raras que acontecem. Mas em geral, não existe o kit bebê, tá? Que nasceu, chupetinha, né? A criança nasceu já tem chupetinha do lado. Me surgiu uma dúvida fora, um pouco relacionada ao tópico, doutor, mas a questão de, por exemplo, a mãe deixar a mamadeira, já que ela não pode estar ali 24 horas com a criança, de repente voltou à rotina de trabalho. A criança fazer o uso da mamadeira confunde ela o bico da mamadeira com o bico do seio da mãe. Isso faz, de repente, com que a criança largue a amamentação, deixe o peito antes da hora? Até o 3º mês de vida, sim. Quanto mais recente você introduz a mamadeira, mais a criança vai largar. Por quê? Porque a mamadeira é só sugar que vem um leite, né? E o peito não. Então, agora, depois do 3º mês de vida, você pode, se precisar, eu não recomendo, mas se precisar trabalho, se sair de casa, precisar de ir longe da mamadeira, a criança não larga o peito mais. Ela está apaixonada pelo peito, já tem a força necessária, mas antes disso, entrou com uma mamadeira menor que um mês, a criança tende a largar muito fácil o peito, com certeza. Muito bem, agradeço a sua participação, doutor Walter. Não deixo aqui concluído que, de fato, você não retorne para falar mais sobre os bebês. Obrigado, bom dia pelo convite e estou à disposição. Viu só, gente? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Há muitas dúvidas sobre o universo dos bebês, né? Espero que você de casa tenha gostado. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, ótimo fim de semana.